A história existe como atividade de conhecimento humano desde o tempo em que os primeiros homens se organizaram em grupos sociais estruturados. Afinal, o ser humano é um ser histórico por natureza. Durante os últimos 6 séculos, a história se tornou independente como disciplina, mais especificamente desde o Renascimento Europeu. Até então, a história era tida como uma parte da literatura ou da mitologia. Todavia, enquanto ciência, a história é uma disciplina ainda mais jovem. Foi só nos finais do século XIX que a história se organizou como campo independente de pesquisa e conhecimento. Foi nas universidades europeias que a história se desenvolveu mais e se identificou como ramo de conhecimento próprio. Foi lá que se formaram as primeiras correntes gerais de pensamento histórico. Certamente você já notou que os mesmos fatos ou acontecimentos históricos são interpretados de modo diferente. Isso ocorre devido à existência de diversas filosofias e teorias da história. Vamos aqui falar das principais teorias da história. Mas antes disso, uma breve contextualização. As teorias da história são utilizadas para explicar o desenvolvimento da espécie humana. Mediante princípios específicos, as teorias da história estabelecem relações entre os fatos, de modo a resultar numa explicação racional e coerente do passado e da previsão do futuro. Obviamente, neste processo de interpretar a história, o historiador escolhe os fatos históricos relevantes e deixa de lado aqueles que não interessam à teoria da história que ele defende. Uma dessas teorias é a teoria cíclica ou dos ciclos históricos. De acordo com a teoria cíclica da história, o progresso das sociedades humanas se desenvolve de acordo com grandes ciclos que se repetem ao longo dos tempos. Independentemente da vontade dos homens, o ciclo está avançando. A explicação cíclica da história teve origem nos pensadores da Grécia Antiga, dos quais Heródoto e Tucídides são os expoentes mais conhecidos. Na Idade Média, Petrarca retomou a teoria dos ciclos e acrescentou que a história não era o resultado da vontade de Deus, mas sim o resultado da ação humana. Pouco mais tarde, Maquiavel confirmou que a história evoluía de acordo com ciclos, mas acrescentou que esses ciclos eram o resultado da estratégia política dos governantes. Esta teoria sugere que a ascensão e queda de inúmeras civilizações, evoluindo sempre mais alto que as anteriores, são a confirmação da evolução cíclica da espécie humana. Uma segunda teoria é chamada de teoria linear da história. A concepção linear da história se baseia no princípio de que a espécie humana se desenvolve ao longo de uma linha secular de evolução, até atingir um certo estágio ou ponto final. Agostinho de Hipona defendia este ponto de vista. Ele afirmou que a evolução das sociedades humanas é a manifestação do plano de Deus e que, com o processo de evolução, a história culminaria no juízo final. O filósofo francês Voltaire retomou a tese agostiniana, mas eliminou as influências divinas. Para Voltaire, a evolução humana se desenrolava em vários estágios de conhecimento, culminando o último com o conhecimento científico característico do iluminismo. A teoria dos feitos das grandes personalidades históricas é uma outra teoria, que sugere que o rumo da humanidade é o resultado da ação de grandes figuras históricas, chefes militares, grandes estadistas, líderes de grandes religiões mundiais ou mesmo grandes pensadores. Foram estas figuras históricas que moldaram a história dos povos ao longo dos tempos. Uma quarta teoria é conhecida como teoria da vida cotidiana. A visão cotidiana ou a visão da vida material se baseia na premissa de que a história é o registro coletivo da experiência do homem no seu viver cotidiano. A história, então, não se limita aos registros dos grandes acontecimentos históricos da civilização ocidental. A história, ao contrário, é feita da vida cotidiana de todos os outros povos e outras civilizações. A teoria das ideias ensina que as ideias são a fonte principal da evolução dos povos. As condições que criam a história são sempre criadas ou modificadas pelas ideias, ou seja, a história é o refinar contínuo da compreensão intelectual humana. Finalmente, a teoria do materialismo histórico.
Esta teoria considera a economia política como explicação da história. De acordo com esta visão, a produção, a distribuição e troca de bens e serviços são a base das estruturas sociais de todas as sociedades. Marx foi quem primeiro formulou a escola do pensamento do materialismo histórico. Ele afirmou que não eram as ideias que criavam as condições materiais, mas que de fato eram as condições materiais que geravam as ideias. Assim, a história é o estudo das relações entre as forças produtivas, o homem, a natureza e as técnicas, e as forças, as formas de propriedade das diversas sociedades humanas ao longo dos tempos. Bom, vimos neste capítulo que há diversas maneiras de entender os acontecimentos históricos. É importante ainda lembrar que, quando se aceita uma teoria, se adota uma visão estrita da história, restrita. Neste caso, algumas coisas passam a ser importantes e outras não. Um abraço.